A nossa intolerância é em função de nós mesmos ou do espelho de quem nós queremos pregar aquela determinada coisa que pode não receber bem? Obrigada. Esse é o famoso paradoxo de Popper, ou Popper, se prefere o país de origem ou o país no qual ele trabalhou, que é o paradoxo da tolerância. A tolerância conduz à intolerância, já que a tolerância conduz à exclusão do intolerante. Esse é o paradoxo da tolerância de Popper. A tolerância, ela não é absoluta. Então, se eu fosse um analista de linguagem, eu diria que devemos evitar, talvez a palavra que você usou, sem nenhum sentido negativo, que nós nunca devemos pregar. Porque pregar pressupõe que você tenha a verdade, como em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No momento que eu prego, eu saio do campo da dialética e saio do campo da contradição. Grandes e brilhantes pregadores, como o quase por acidente lisboeta Antônio Vieira, quando falava de ética pública, como no Sermão do Bom Ladrão, introduzia de tal forma a dialética, que acho que a plateia não sabia se ela tinha sido acusada de ser corrupta ou de não ser. Aliás, eu acho que ninguém no século XVII entendia Vieira e ficavam balançando a cabeça com reações do tipo que a gente chama no Brasil de bovinas. Ninguém entendia esse genial jesuíta. No momento que eu admito que há limites à tolerância, mas esses limites são previstos na lei, e que eu devo estimular a diversidade, a contradição, e acima de tudo a autonomia do indivíduo capaz de conviver com aquilo que o reduz, mas não o destrói, que limita a sua liberdade, mas não o destrói como ser, que eu tenho que entender um princípio clássico do direito, de que todo direito que não fira o direito de outras pessoas pode ser assegurado. Então, não há problema nenhum em eu admitir direitos a minorias, desde que esses direitos não firam direitos de outras pessoas. Não há problema nenhum em administrar a diversidade, desde que ela não invada no espaço alheio. Então, talvez a solução seja, não foi, quero centralizar no verbo, que não foi sua intenção, seja de discutir mais do que pregar. Eu me lembro de uma professora na minha universidade, quando eu era chefe, e essa professora seguia uma orientação anarquista. Ela estudava e defendia princípios do anarquismo. E certa feita, reclamando dos alunos, ela me dizia, batendo na mesa, que ela ia demonstrar para os alunos que o anarquismo era a única chance de liberdade possível. E eu acho que ela batia na mesa na vontade de se convencer. Por detrás de moralistas e de libertários escondem-se muitos autoritários. Em nome da ética e da liberdade, muita gente destrói valores. E revoluções nascidas no combate à injustiça, como a francesa, a russa, querendo combater o Luís XVI ou Nicolau II, com situações de desigualdade e injustiça brutais, têm um poder de fazer surgir regimes ainda mais brutais, que limitam ainda mais a liberdade, porque quiseram pregar de uma forma monocrática e autoritária essa característica. Logo, talvez assumindo a postura conservadora de Burke, ao invés da revolução que rompe uma ordem, eu prefiro confiar na evolução baseada especialmente na educação e na transformação social, porque o momento presente, diz Burke nas suas reflexões sobre a Revolução Francesa de 1790, o momento presente é um compromisso entre a história que nos trouxe até aqui e a história que nos sucederá. E eu não tenho direito nem de negar o primeiro e nem de eliminar o segundo. Essa é uma postura conservadora de Burke. E na nossa experiência histórica, muitas vezes se reflete sobre isso. Ora, é preciso garantir o espaço da diversidade e é preciso garantir o espaço da alteridade. É preciso ensinar os limites de toda liberdade
inclusive os limites legais da liberdade. Sociedades democráticas não são sociedades sem normas. A coisa pública não é a coisa que cada um faz o que quer, mas a coisa pública é aquela pela qual todos somos responsáveis. E a compreensão que a liberdade implica responsabilidade é uma das grandes compreensões políticas. Quanto mais livre eu sou, mais responsável eu sou. Essa é uma questão onde, se a teologia não negou a ideia aos humanos de livre-arbítrio, como a filosofia poderia negar a capacidade de dizer o distinto, de que aquilo que me incomoda, se for dentro da lei, fala de mim e dos meus limites psíquicos, e não daquilo. De que diariamente eu recebo mensagens de pessoas que me dizem a mesma coisa. Leio tudo que você escreve, escuto tudo que você diz, acompanho todas as palestras e compro todos os seus livros, e odeio e discordo de tudo. Olha, por que esse sentimento de autopunição? Por que não partem em busca do que gostariam? Que naturalmente eu devo ler as coisas que eu discordo, porque isso me enriquece. Mas se eu faço por ódio, partindo de um a priori absoluto de que eu vou discordar de você, me lembra sempre de algumas discussões que eu tenho em bancas, que eu chego e digo a um aluno: o Sol é uma estrela, para ver se ele vai discordar, dizer, não, é um planeta, porque está discordando tanto, que eu digo uma verdade astronômica, para ver se ele vai dizer, não, não é. Essa questão do debate é uma questão que todos, professores, alunos, leitores e governantes, todos devemos aprender, e aprender arduamente. Mas a liberdade é o maior dom e o maior de todos os problemas humanos, que a liberdade é uma fronteira móvel, permanente, entre o céu e o inferno. Ela nunca nos dará a tranquilidade que a ditadura dá, de não precisar mais escolher, e nunca nos dará o problema de eu não precisar assumir aquilo que eu escolho. É essa fronteira móvel que nos promete o paraíso e nos mantém no inferno, e uma fronteira móvel, mutável e relativa que nós chamamos liberdade. É um milagre que ela exista, é um milagre extraordinário, porque a natureza humana, volta ao meu velho Hobbes, a natureza humana tem horror à liberdade, tem horror à responsabilidade, e tem a certeza absoluta, sempre, que o inferno está sempre nos outros, não? E que o mundo seria melhor se, citando um imperador romano, eu pudesse olhar a humanidade com apenas um pescoço, para cortá-la de uma só vez e acabar com todos os problemas. Nós chegamos à nossa hora limite combinada. Eu agradeço muito essa gentil, atenta e carinhosa compreensão de vocês. Muito obrigado.